Bom dia, amada igreja, a graça e a paz de Cristo Jesus a cada um daqueles que nessa manhã de segunda-feira inicia aí o seu tempo devocional, pensando já naquilo que vai encontrar pela frente ao longo da semana. E eu gostaria de poder ter o privilégio de compartilhar com você uma porção das Escrituras, pensando ao longo dessa semana numa vida centrada no Evangelho, numa vida centrada na boa notícia de que Deus interveio na história humana, redimindo, salvando, enviando o seu Filho ao mundo para resgatar homens e mulheres que encontravam-se alienados nesse relacionamento com o seu Criador. Eu queria então hoje, olhando para o texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, lembrar você e a mim de uma marca de um discípulo, de uma marca de um seguidor de Cristo, de uma marca de alguém centrado no Evangelho. E 2 Coríntios 5, 7 nos diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aquele que vive centrado no Evangelho, ele vive pela fé, confiando nas promessas de Deus, confiando e se apegando naquilo que a palavra de Deus ela descreve para mim e para você. Fé não é um ato cego de confiar em algo que nós esperamos que aconteça. Fé é depositar a nossa confiança naquele que não é apenas o nosso Criador, mas sobretudo o nosso Redentor, o nosso Salvador, e naquilo que Ele prometeu para nós. Por exemplo, eu vou participar de uma entrevista de emprego e eu estou ansioso para que eu seja recrutado e selecionado para aquela vaga. Isso não é ter fé. Ter fé é crer que, mesmo em meio a esse processo seletivo, Jesus disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ter fé é ter a certeza de que, independentemente do resultado dessa entrevista de emprego, a minha vida continua no controle e no governo de Deus. Ele continua sendo soberano na história. Há muita confusão entre presunção e fé. E eu queria dizer para você que viver pela fé, como nos ensina o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, é viver confiando e depositando a nossa vida e a nossa esperança na mão daquele que tem o controle da história. Independentemente de nós sabermos o desfecho dela, sabemos que ela está dentro exatamente da administração dos propósitos de Deus na história. Isso é viver pela fé, é viver orientado por um mundo invisível e não pelo mundo visível no qual nos encontramos. E vivendo então, a partir dessa perspectiva, certos e seguros de que Deus ele tem o controle da nossa vida. Exemplos de uma vida orientada pela fé. A palavra de Deus nos diz que um dia o nosso Salvador vai voltar a esse mundo para julgar os vivos e os mortos, para exercer o domínio e o seu reino messiânico sobre toda a terra. Isso é viver pela fé, é viver confiando, almejando, esperando que esse dia um dia chegue o quanto antes a essa realidade. Viver pela fé não é viver de forma presumida, acreditando que uma expectativa pessoal vai ser realizada porque Deus é poderoso e, enfim, Ele vai realizar aquilo que nós desejamos. Não. Viver pela fé é viver sabendo que no mundo teremos aflições, mas que devemos ter bom ânimo, porque Cristo Jesus venceu e, igualmente, Ele há de nos conceder igual vitória sobre as lutas dessa vida. Enfim, viva pela fé, viva centrado no Evangelho, viva com essa perspectiva da história. Que Deus o abençoe.